Deus continua derramando sobre cada um de vocês a rica bênção do céu nas suas vidas. Nós agradecemos Deus por Ele ser o nosso Deus e por Ele não se envergonhar de nós chamar Ele de nosso Deus, nós chamar Ele do nosso Salvador. Que Deus, com a sua misericórdia, possa nos tolerar, nos suportar e possa nos guiar em tudo que é certo, em tudo que é verdade. Não deixar nós ter as nossas ideias, nossos pensamentos, comandando nós, porque nosso pensamento nada é. Nossa opinião piorou. Então deixa que o Senhor Jesus deixa nós totalmente dominado, comandado pela Escritura, pela Palavra, tendo a Palavra de Deus como a única fonte de informação, o único livro inspirado, o qual nos ensina, nos educa e faz de nós homem e mulher responsáveis. Então que Deus ajuda nós a ver o que é certo e o que é errado. Não como o povo de Nínive, aonde Joana foi, que ele não sabia qual é que era a mão direita, qual é que era a mão esquerda. Aí Deus mandou Joana ir lá para mostrar para ele: mão esquerda é mão esquerda, mão direita é mão direita, para poder então ensinar ele o que era certo, o que era verdade. Porque o profeta Isaías disse na sua carta, no seu livro, que o povo troca o mal pelo bem, ama mais as trevas do que a luz, ama mais os prazeres do mundo do que o prazer de Deus, corre mais pelas coisas mundanas do que pelas coisas corretas de Deus, se inclina mais para o mal do que se inclina para o bem. Isaías, ele, no seu primeiro capítulo, ele fala: o boi conhece o seu dono, mas os meus filhos não me conhecem, disse Deus através de Isaías. O boi conhece o seu dono, mas os meus filhos não me conhecem. E nós temos que conhecer Deus, conhecer Jesus. E conhecer Jesus, nós sabemos que ele não é a segunda pessoa, ele é Deus. Tomé, quando ele encontrou com Jesus, que Tomé era um crente exigente, quando falaram para ele que Jesus tinha sido ressuscitado, ele falou: se eu não ver com o meu olho e não palpar com a minha mão, eu não creio. Aí Jesus, cheio de amor e misericórdia, apareceu a Tomé e falou: Tomé, coloca a tua mão aqui e vê que sou eu. Aí Tomé falou: Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus disse: agora que tu vê, tu crê. Bem-aventurado aquele que não viram, aquele que não vê e crê. Seja crente e não incrédulo, disse Jesus para Tomé. Seja crente e não incrédulo. Ainda crente não é o fim do caminho, porque o fim do caminho é ser cristão. Mas nem crente Tomé era, quanto menos cristão, que está além de crente. Então nós vemos que Tomé chamou ele Deus meu, Senhor meu e Deus meu. É o que Jesus é, Senhor e Deus. E como a Bíblia diz que não tem dois deuses, Gênesis 20, ele dizendo para Moisés: eu sou o único Deus,
e não há outro Deus perante mim. Agora, como é que nós quer colocar mais dois? Isso aí é ousadia nossa. Isso aí é atrevimento nosso. Querer colocar 3 tronos no céu, querer colocar 3 pessoas no céu, é atrevimento, é falta de conhecer Jesus. Porque Jesus é o Deus feito carne. No princípio era Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. São João 1, verso 14. O Verbo se fez carne e se colocou entre nós. Por isso que Tomé falou, Senhor meu e Deus meu. E apóstolo João disse lá na sua cartinha, no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E Isaías disse, no livro de Isaías, eu creio que é capítulo 9, verso 6, ou é verso 6, verso 9, mas eu creio que é 9, 6. Um menino nós nasceu, um filho nós deu. O principado está sobre o seu ombro. Seu nome é maravilhoso, é príncipe da paz, é Deus forte, é Pai da eternidade. Tudo isso se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Deus se fez carne. Deus morou aqui com o homem. Deus comeu com o homem. Deus andou com o homem. Você fala assim para mim, mas Jesus disse, eu vou para o Pai que é maior do que eu. Lógico, ele falava como homem, ele falava como Deus. Jesus, disse Paulo, a carta aos Hebreus, capítulo 1, Deus tratou com nosso Pai de diversas maneiras. De diversas maneiras. Ele tratou com nós como homem, ele tratou com nós como anjo, ele tratou com nós como Deus. Então Deus trata com nós de diversas maneiras, porque ele tem recurso. Ele tem recurso para poder mudar, porque é Deus e morfe. A palavra morfe é mudar de máscara. A palavra morfe é mudar de máscara. Deus trabalha em vários setores. Deus trabalha como anjo. O anjo Miguel é Cristo. O anjo Miguel é Jesus, no ministério de guerreiro. O anjo Gabriel é Jesus, no ministério de mensageiro. O Jesus, ele é Jeová. Jeová é aquele que tem uma família. Jesus é Jeová Jeré, aquele que provém um sacrifício. É Jeová Rafaz, e daí vai por frente. Ele é El Shaddai, aquele que amamenta, aquele que tem 2 seios. O Antigo e o Novo Testamento é os 2 seios de Deus, como El Shaddai, que ele diz para Abraão em Gênesis capítulo 17, Abraão, meu nenê, venha tomar força de mim. No capítulo 17 de Gênesis, ele encontra com Abraão como El Shaddai e fala para Abraão vir amamentar dele para ganhar força. No capítulo 17. No capítulo 18, ele parece para Abraão como Elohim. Elohim, ele é criador. Elohim é aquele que vive de si próprio. Ele é criador. Aí ele veio para trazer para Abraão, não força, porque ele já tinha dado, como El Shaddai. Ele veio trazer para Abraão transformação, porque Abraão precisava ser transformado juntamente com Sara para trazer o Isaac. Como nós temos que ser transformados primeiro, para depois trazer Jesus no Ares. No Ares. Jesus nós não podemos encontrar com Jesus nesse corpo que nós estamos, porque esse corpo é abatido e fraco, disse Paulo em Filipenses. Esse corpo tem que ser mudado para um corpo glorificado. Então, nesse corpo glorificado, nós seremos como ele é, como está escrito na cartinha de São João. Ainda não somos o que devemos ser.
Mas quando ele vier, como ele é, nós seremos. Então, quando ele vir, que nós vamos ser como ele é. Porque muita gente, eles pedem, eles exigem que nós tenhamos perfeição agora. O irmão Branham disse na mensagem, volume 3, que vem do Crente da Bíblia, nós não temos perfeição nesse corpo. A perfeição que nós desejamos, almejamos e corremos atrás dela, ela só vai vir no corpo glorificado, aquele corpo que não tem glândula, aquele corpo que não tem malícia, aquele corpo que não envelhece, aquele corpo que não tem maldade. É ali que nós conseguimos a nossa perfeição. Porque o apóstolo Paulo disse, em parte temos, em parte não temos. 1 Coríntios capítulo 13. E ele continua dizendo, quando nós é menino, nós fala como menino, nós veste como menino. Mas quando nós se torna homem, nós fala como homem e nós se veste como homem. Isso acontecerá na transformação. Até a transformação, ainda nós somos meninos. Ainda nós agimos como os meninos, como crianças. Mas quando vier a transformação, eu estou baseando isso em Abraão, que no capítulo 17 Deus chama ele de nenê. Mas no capítulo 18 Deus transforma ele para um homem responsável para trazer Isaac. 17 e 18. 17 Elohim, 17 El Shaddai, tratando com uma criança. 18 Elohim, tratando com um homem que podia trazer agora o Isaac em cena, que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Aí vai o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, falo como menino, ando como menino, mas quando se tornar homem, eu deixo as coisas de menino e passo a viver as coisas de homem. Porque tem muitas coisas que nós faz na vida, tem muitas coisas que nós fala na vida, tem muito lugar que nós vamos, tem muito comportamento que nós temos que não passa de comportamento de criança, que não passa de comportamento de menino. Só criança pode falar certas coisas. Só criança pode falar, pode tomar certo comportamento, que você vê que é pura criancice, que é pura meninice. Mas nós temos que se tornar homem, como disse o apóstolo Paulo, em Hebreus, ele fala assim, vocês deviam já ser mais maduros, mas ainda eu tenho que tratar com vocês com leite, porque eu não posso dar alimento sólido para vocês, porque vocês ainda são crianças. E como criança, eu tenho que dar alimento fraco, não posso dar alimento forte. Para se torna homem, se torna mulher, maduro e madura, para que você possa ter doçura, porque só tem doçura quem é maduro. Se torna maduro para você ter doçura e se comportar como mulher, e se comportar como homem. Porque o Mombana diz que o homem não vale mais nada do que a sua palavra. Hoje, no mundo que nós vivemos, o que faz do homem é uma caneta, ele assinando o seu nome num documento. E é isso que é o homem com a caneta ensinando o seu nome no documento. É aí que ele passa a ser homem para o mundo. Porque quando ele não paga, tem uma carta, um documento assinado por ele, que responsabiliza ele. Mas antigamente não era papel com caneta, não era a assinatura de um homem que valia, era a sua palavra. E ele nunca recuava da sua palavra. Uma vez que ele falava uma coisa, aquilo era uma lei. E Deus, os homens de Deus ainda existem. Os homens de Deus que servem Deus ainda são homens de palavra, são homens sinceros, são mulheres de palavra, são mulheres sinceras, são mulheres que cumprem os seus deveres e fica no seu posto de dever. Agora, irmão, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13, verso 8. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o Deus feito carne, o Deus que se fez homem. E ele, como homem,
ele dormia, como ele dormiu no barco. Mas quando ele levantou e falou com a tempestade, acala-te, ele já não era mais homem, ali ele já era Deus. Quando ele chorou na frente do túmulo de Lázaro, ele era homem, mas quando ele falou, Lázaro, saia do túmulo, ele já não era mais homem, ele já era Deus. Então ele trabalhava como homem e trabalhava como Deus. Ele orava como homem. Ele orava como homem e ora. Mas ele era Deus fazendo as suas obras, porque Tomé falou para ele, mostra o Pai e basta. São João capítulo 14. Tomé falou, mostra o Pai. Felipe falou, mostra o Pai e basta. Ele falou, Felipe, há quanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem vê eu, vê o Pai. Eu estou no Pai, eu, a carne, estou no Pai. O Pai é Espírito, porque Deus é Espírito, está em mim. E a obra que eu faço, não é eu que faço, mas é o Pai que está em mim que faz. Quem dá vista ao cego é o Pai. Quem cura os leprosos é o Pai. Quem ressuscita os mortos é o Pai. Eu sou simplesmente um instrumento na mão do meu Pai. Eu sou o corpo que Ele usa para fazer a obra. E esse corpo Ele vai usar para salvar o mundo, porque esse sangue que corre na minha veia é o sangue de Deus, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Com o sangue de Deus, Deus salvou o mundo. Com o sangue de Deus, nós somos comprados não com ouro e não com prata, mas com sangue de Deus nós fomos comprados. Sangue de Deus. Jesus não era sangue do homem, era sangue de Deus. Porque se fosse sangue do homem, ele não salvava, ele não podia comprar o mundo com o sangue do homem, porque todo homem está em pecado. Ele não tinha pecado. Ele carregou o nosso pecado, mas ele não tinha pecado. Por isso que ele pôde carregar o nosso pecado como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele tirou o pecado do mundo porque ele agiu como Cordeiro, como inocente, sem pecado algum. Isso foi para Satanás um dos maiores golpes que Deus deu nele, porque todo homem que vinha no mundo era pecador. E Satanás ousava, e Satanás abusava, e Satanás fazia o que queria com cada homem que nascia nesse mundo. Não importa que era Moisés, não importa que era Josué, não importa que era Isaías, não importa que era Jeremias, todos eles pecaram e nenhum deles pôde salvar o mundo, porque todos eles nasceram em pecado. Mas quando veio Jesus, ele não nasceu em pecado, ele nasceu e foi gerado pelo Espírito Santo. Porque José, quando quis largar Maria, Jesus disse o anjo Gabriel disse para José em sonho, José, não deixa Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Se é do Espírito Santo é Pai. Como que ele pode ter dois pais? O Espírito Santo um e outro Pai. Se o Espírito Santo é Pai, então o Espírito Santo habitou nele. Então ele disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Porque quem gerou ele foi o Espírito Santo. Maria, quando o anjo encontrou com Maria, quando ela descia buscar água numa manhã, disse o irmão Branham, ela sentiu um arrepio e ela sabia que algo rodeava ela. E ela estava pensando exatamente em Jesus, porque ela tinha ido num culto um dia anterior e o sacerdote tinha pregado sobre Isaías que uma virgem ia conceber, ia dar à luz do filho, e fazia 800 anos, e isso não tinha acontecido ainda. Talvez nem ia acontecer mais, disse o sacerdote. Por isso que cerraram Isaías no meio, culpando Isaías de profeta falso, porque ele profetizou que uma virgem ia conceber, e a virgem não concebia. Aí cerraram Isaías no meio como profeta falso. Aí, 800 anos mais tarde, Deus veio sobre Maria. E o anjo Gabriel encontrou Maria. O Espírito Santo não veio sobre Maria sem antes orientar Maria, avisar Maria. Porque para Deus descer sobre nós, irmão, antes tem que ter um alerta, antes tem que ter uma preparação. Então ele preparou Maria.
E ela estava pensando na pregação do sacerdote, que ele dizia que uma virgem era conceber, que talvez não ia nem acontecer mais, porque Isaías foi até morto por causa dessa profecia. Aí ela falou, não, se Isaías falou, ele é um profeta de Deus, um dia cumprirá, um dia terá uma virgem que vai gerar Jesus e trazer no mundo o Salvador que o mundo precisa ter. Aí, quando ela estava pensando assim, ela sentiu um arrepio, que algo rodeava ela. E ela observou, quando ela viu, era o anjo Gabriel. O anjo Gabriel falou, Maria, não temas, porque vai descer sobre ti o Espírito Santo, e ele gerará o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Foi a primeira vez que esse nome Jesus Cristo é pronunciado por um anjo. Depois por um ser humano, quem primeira vez anunciou Jesus Cristo foi Maria para Isabel. E quando ela falou que ela estava esperando o Salvador do mundo, que era Jesus Cristo, João Batista foi ressuscitado no ventre de Isabel, que estava morto. Foi ressuscitado e cheio do Espírito Santo. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quando ela pronunciou esse nome, estou esperando o Salvador do mundo, Senhor Jesus Cristo. Esse nome traz ressurreição. Esse nome é a chave mestra. Esse nome, Senhor Jesus Cristo. Nesse nome, nós abrimos a igreja. Abrimos a igreja, o culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fechamos o culto. Nós encerramos o culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, expulsamos os demônios. E eles respeitam, e eles têm que sair, porque nós estamos usando o nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos pelos enfermos, e os enfermos é curado, porque as enfermidades respeitam e tem que sair, porque é o nome do Senhor Jesus Cristo que está sendo pronunciado. E por que não usamos no batismo? E por que no batismo nós não põe a pessoa na água e falamos, batizamos-te em nome do Senhor Jesus Cristo? Por que no batismo nós negamos o nome dele? Para orar por enfermo nós não nega. Para expulsar demônio nós não nega. Para vir à igreja nós não nega. Para viajar nós não nega. Vou viajar em nome de Jesus Cristo. Eu vou fazer esse negócio em nome de Jesus Cristo. Por que o nome de Jesus Cristo está em todo lugar e não está no batismo? Por que não está no batismo, meu irmão? Porque o diabo sabe, se a pessoa for batizada em nome de Jesus Cristo, ela recebe a remissão do pecado. Ela recebe a remissão do pecado, porque Pedro disse isso em Atos 2,38. Arrependei vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão do pecado. E o diabo não quer que o pecado seja remido. Então ele leva a pessoa na água para batizar no Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, é título dado. Pai, tudo que gera é pai. Filho, tudo que nasce é filho. Então no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28,19. Ali Jesus estava dando uma ordem. Não estava batizando, ele estava dando uma ordem. E o discípulo cumpriu a ordem, lá em Atos 2,38, Atos 16, Atos 8,16, Filipe, Atos 19,5, Paulo, todos três batizaram as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a ordem que Jesus Cristo deu em Mateus 28,19. Jesus mandou batizar no nome, e ele sabia qual é que era o nome. Ele sabia que o nome do Pai era Senhor, que o nome do Filho era Jesus, e que o nome do Espírito Santo era Cristo. E Jesus mandou usar o nome, e ele usar o nome. Que Deus possa ter misericórdia de nós, de parar de agir como criança, e que nós ganhemos força como Abraão ganhou, para que Deus traga em nós a transformação. Nós temos que sair de Gênesis 17 e entrar em Gênesis 18. Porque a própria matemática 18 significa a idade eterna. A idade eterna é 18 anos. Deus vai trazer todos nós para 18 anos.
Por isso que no capítulo 18, Abraão recebeu a visita de Elohim para trazer para ele a transformação. E no capítulo 17, que é a mesma idade que Maria tinha, 17 anos, foi no capítulo 17 que Deus parece como El Shaddai, amamentando Abraão como nenê. E Maria, com 17 anos, ela também trouxe o nenê, Jesus Cristo. A idade dos 17 anos é a idade que traz. Aos 18 anos é a idade que se forma, que passa de criança. No 17 não é criança, no 18 não é homem. Nós temos que sair do 17, entrar no 18, para nós ser homem, falar como homem, agir como homem, falar como mulher, agir como mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Homem tem um comportamento, mulher tem outro. Homem tem uma veste, mulher tem outra veste. Cada qual no seu qual. Mulher, ela vive como mulher, veste como mulher. Homem anda como homem e veste como homem. Assim Deus fez, e assim é, e assim tem que ser, para permanecer a ordem que Deus deu para nós, ser humano, viver aqui na terra. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a rica bênção de Deus sobre as suas vidas. Que essa semana seja uma semana riquíssima para você, da presença de Deus. Que você tenha cura, se é que você não tem ainda. Que você tenha libertação de hábito, de vício, se é que você não tem ainda. Que você tenha uma porta de emprego aberta para você, se é que você não tem ainda. Que a sua família seja toda enquadrada debaixo dos braços do Senhor Jesus Cristo. Como Jesus Cristo disse, ele disse, subindo no Monte da Oliveira, ele falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vós debaixo das minhas asas, como a galinha reúne os seus filhinhos, e vós não quiseste. Eita, a vossa casa vai ficar deserta, e vós vão ser esparramadas a todas as nações, e serão pisadas por ela. Mas para nós é diferente, irmão. Deus abriu a sua asa, o Antigo e o Novo Testamento, é as duas asas de Deus. Ele abriu essas duas asas hoje, e nós entramos debaixo, para nós ser protegidos dos gavião. Porque os gavião, ele pega os pintinhos quando está longe da mãe, mas quando ele está debaixo da asa da mãe, o gavião não pode pegar, porque a mãe não deixa. Vamos entrar debaixo das asas de Jesus, ali tem segurança para nós. Vamos entrar debaixo das asas de Jesus, onde o gavião não pode pegar nós, onde o diabo não pode pegar nós. Jesus, ele é a nossa cidade do refúgio. Jesus, ele é o nosso esconderijo. Jesus, ele é as duas asas abertas para nós socorrer. Jesus é o nosso lírio dos vales, o qual traz remédio para nós, porque o lírio traz remédio. Jesus é a nossa rosa de Sarão, que ele faz a nossa caminhada ser florida. Jesus é a nossa rosa de Sarão. Jesus é o nosso príncipe, é o nosso rei. Jesus é o nosso Deus. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso colega, ele é o nosso companheiro. Jesus é tudo. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Se você precisa de amigo, Jesus é. Se você precisa do companheiro, Jesus é. Se você precisa do Salvador, Jesus é. Se você precisa do socorro, Jesus é. Se você precisa do consolo, Jesus é. Se você precisa de alguém que abra uma porta para você, Jesus tem a chave, abre. Se você quer que ele feche uma porta de alguém que perturba, tem uma porta aberta para chegar em você, Jesus fecha. Jesus é tudo, tudo. Ele disse em São João 15, sem mim nada podeis fazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Bem, vamos para as perguntas da tarde. Começando com o irmão Devran Marcelo. Ele pergunta, qual o significado bíblico da roda dentro de outra roda que Ezequiel viu? Ezequiel viu isso lá em, parece que é Ezequiel 4, capítulo 4, por ali. Ezequiel viu uma roda, dentro de uma roda, um homem vestido de branco. Ali, irmão, aquelas 4 rodas, é os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. É as 4 rodas. E o homem de branco é Jesus Cristo.
O irmão pode ver que ela está cheia de olho. Ela tem olho, que é os 7 mensageiros. É os 7 mensageiros. E conforme o lado que uma roda virava, o homem virava, a roda virava junto. Então você vê que a roda acompanha Jesus, que é os 4 evangelhos. Então ali o que Ezequiel viu foi os 4 evangelhos, que é um evangelho dentro do outro evangelho. É uma Bíblia dentro da outra Bíblia. O evangelho um está dentro do outro. A Bíblia está dentro da Bíblia. Tanto é que o Antigo Testamento entrou dentro do Novo. O Antigo Testamento é sombra e o Novo Testamento é a árvore da vida. E a sombra entra dentro da árvore que forma ela. Se você tem um poste, esse poste, conforme o sol sai uma sombra do poste. Mas conforme o sol vai andando, a sombra vai andando. Até que chega uma hora que a sombra vai recuando e ela entra dentro do poste que ela saiu cedo. À tarde ela volta dentro do poste. Assim também, o Antigo Testamento entrou dentro do Novo. E nós também entramos dentro da Bíblia, como Noé entrou dentro da arca. Então, as 4 rodas é os 4 evangelhos, também é os 4 mensageiros aqui da era da igreja. Paulo, Columba, Martinho e Lutero. Esses 4. Paulo é o leão, Columba é o boi, Lutero é o homem, o irmão Branham é o águia. Como Mateus é o boi, como Mateus é o leão, Marco é o boi, Lucas é o homem, João é o águia. Lá na frente, esses são o guarda que guarda a árvore noivo, que é Jesus. São um guardião que guarda a árvore noivo, o homem vestido de branco. Lá em Ezequiel 4. O homem vestido de branco, protegido por essas 4 rodas. E aqui tem Jesus protegido por esses 4 evangelhos. E depois tem a noiva, a árvore noiva, protegida pelos 4 são Paulo, Columba, Martinho Lutero e irmão Branham. São os 4 guardiões que guardam a árvore noiva. Então, é por isso que é uma roda dentro da roda. É uma Bíblia dentro da Bíblia. É um evangelho dentro do evangelho. Vamos para a próxima pergunta agora do irmão Júlio Braz. Ele pergunta quais dimensões nós vivemos? Nós vivemos em 3 dimensões. Nós não vivemos na 4ª, nem na 5ª, nem na 6ª, nem na 7ª. Nós vivemos em 3 dimensões. Você vai encontrar isso na mensagem Arca. Essa mensagem ela vem do crente da Bíblia. Ela chama Arca, a mensagem. E tem a mensagem também, fase presente do meu ministério. Ali o irmão Branham fala da 7ª dimensão. A partir do parágrafo 21. Ele fala da 7ª dimensão. Na fase presente do meu ministério. Mas na Arca ele fala das 3 dimensões que nós vivemos. Nós vivemos na dimensão humanismo, que é humano, que nós casa, gera filho, que nós trabalha. Essa é uma dimensão humanismo. Depois a 2ª dimensão é o tempo, onde o nosso espírito vive, no tempo. Tempo para tudo. Lá em Eclesiastes capítulo 3, Salomão prega a 2ª dimensão, tempo para tudo. E a 3ª dimensão é a dimensão da luz. A 3ª dimensão é luz. E é nessa 3ª dimensão que o irmão Branham vivia. E é nessa 3ª dimensão que a nossa alma vive. Porque o nosso corpo vive na 1ª dimensão, humanismo. O nosso espírito vive na 2ª dimensão, tempo. Nossa alma, ela vive na 3ª dimensão, luz. A nossa alma está na luz, porque ela é a torre de controle. A nossa alma está na posição mais alta. É com ela que Deus trata. Porque ela está na dimensão de Deus. Deus é luz. E ela está na dimensão da luz. E uma vez que ela está na dimensão da luz, ela também se torna luz. Porque Jesus disse, vós são a luz do mundo. Ele está se referindo à nossa alma. O irmão Branham diz, tudo que o homem é, ele é na sua alma. Porque é da mensagem cedo. A sua alma é a torre de controle. É ela que controla tudo, porque ela está na dimensão mais alta. Ela está na dimensão da luz. Ela vê o batismo, ela vê a ceia, ela vê o profeta, ela vê tudo que Deus faz, ela vê. Nosso corpo não vê, porque ele está aqui embaixo. Nosso espírito não vê, porque o nosso espírito foi dado para nós adorar.
Jesus disse isso em São João 4. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. O nosso espírito está para nós para ser adorador. Mas a nossa alma não é para adorar. A nossa alma é para mexer com a palavra, para mexer com a promessa. A missão da nossa alma é a palavra. Por isso que a denominação não crê na palavra, porque perderam essa alma. Porque o irmão Branham diz que a alma afasta também do homem. E quando a alma afasta do homem, ele perde a fé, porque a fé está na alma. Quando a alma afasta, ele perde a fé. E quando ele perde a fé, ele perde tudo. Perde cura, perde salvação, perde a conversão, ele perde tudo. Porque quem sustenta é a fé. Uma vez que você perde a fé, você perde tudo. Você perde Deus, você perde o céu, você perde tudo. Não perca a fé, porque ela é que sustenta tudo. E falando mais com o irmão, como é que chama ele, irmão? O irmão Marcelo, ontem à noite, parece que foi ontem à noite, ao sábado à noite, o irmão tentou conversar comigo pelo celular, né? Mas não deu certo, tal, não sei se é a internet, o que é, não deu certo para nós encerrar o assunto que nós estávamos conversando, irmão Marcelo. Mas depois eu estou aqui, se o irmão quiser, o irmão liga, que agora de dia eu creio que está mais firme a internet, e nós podemos tratar do assunto que nós estávamos tratando ontem. Não deu para completar e eu fiquei até sentido, porque eu tentei de novo comunicar com o irmão, mas não deu mais certo. Então, irmão, me desculpa eu por não encerrar a conversa com o irmão, porque não dependeu de mim, dependeu do aparelho. Então, vamos estudo de oração. João Armínio, pede oração ao seu favor e família. Benedita Nindes, pede oração ao seu favor e sua família. Rivelino de Oliveira, pede oração por mais do Espírito Santo em sua vida. O irmão Oliveira Marcelo, pede oração para sua esposa Maria Dina da Rocha e a Sara Elizabeth, que está gripada. Irani, pede oração ao seu favor e ao seu esposo e família. Júlio Braz, pede oração ao seu irmão, que precisa de cura. E o William Pinheiro, pede oração à sua família e seu lar. E sabemos, irmão, que Deus prometeu no Salmo 103, verso 3: eu sou Deus que perdoa os vossos pecados e curo toda a vossa enfermidade. Ele falou: eu sou Deus que perdoa os vossos pecados e curo toda a vossa enfermidade. Salmo 103, verso 3. Então ele diz que cura toda a nossa enfermidade. Não tem tamanho. Pode ser câncer, pode ser AIDS, pode ser coronavírus, pode ser gripe. Para Deus não tem tamanho de enfermidade. Ele cura todas. Ele falou e Deus mantém a sua palavra. Ele falou e ele manda sua palavra. Também queria orar pelo irmão Borges e pela esposa do irmão Borges, que estava tratando do olho, que tudo deu certo. E também para os trabalhos do irmão Borges e da esposa, do Abraão, aí nos Estados Unidos. E também pedindo a favor da esposa do irmão Marcelo, que está com gripe. Não está mais, irmão. Em nome de Jesus, você estava. Mas a partir desse momento, você não está mais. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sua cura. Com a autoridade do sangue de Cristo, eu falo isso para a irmã. Com a autoridade do Calvário. Eu não tenho nada, mas o Calvário é enriquecido. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada ouvinte, cada irmão, que o Senhor esteja com as tuas mãos colocadas sobre ele, Pai. Curando, libertando, trazendo paz, trazendo cura, trazendo libertação, abrindo porta de emprego, dando alta de hospital, tirando a depressão que ataca os seus filhos, tirando a depressão, colocando paz, tirando todo o organismo que está desorganizado, intestino, estômago, que está todo em problemas, seu rim, fígado, coração crescido, coração acelerado, pressão alta, pressão baixa, seja tudo regulado, tudo colocado em ordem pelo Calvário, pela tua graça. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo e pensando e apoiando no precioso sangue que o Senhor derramou, o qual é a nossa força, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.